Olá, eu sou o João Henrique Barbosa. Eu sou Virgílio Sarmento. E eu sou o Felipe Sá. E esse é o Siga Direito, o seu canal de direito prático na internet. Qual é o nosso caso prático de hoje? Pois é, eu fui procurado lá no cartório, por uma família que infelizmente perdeu um ente querido, e eram 2 filhos, a mãe desses 2 rapazes, e eles perderam o pai. E eles estavam querendo saber, os 2 eram maiores, iriam fazer o inventário no cartório e queriam saber quais eram os custos, envolvidos no inventário dos bens que o pai tinha deixado para eles, E aí a gente foi conversar a respeito de todos os custos que eram envolvidos, E muita gente acha que o custo que existe no inventário, seja ele judicial ou extrajudicial, é você ter que pagar o advogado ou o cartório. Mas na verdade, pouca gente sabe que o maior custo envolvido num inventário são os impostos, Sem sombra de dúvida, meu amigo. E é uma dúvida recorrente, Muito, muito. E é algo que, na sua grande maioria, pelo menos quase todo mundo vai ter que passar por isso um dia, verdade. Seja com um parente, um pai ou uma mãe ou um irmão, enfim, A gente já falou em um episódio anterior aqui, que tem 2 coisas que você não consegue fugir na vida, da morte e dos impostos. No caso do inventário, elas acontecem ao mesmo tempo, Além de experimentar a dor daquela perda, você ainda tem que pagar imposto para poder fazer o inventário. O que é o inventário? Transmissão do patrimônio de quem faleceu para os herdeiros. Então, nesse momento, incide o imposto e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Exatamente. É engraçado que quando a gente fala de inventário, a gente tem vários sentimentos e emoções, Além do impacto que você tem em relação aos impostos, tem aquela questão do sentimento, da emoção de você formalizar aquele ato. E além disso, tem aquele impacto do imposto que é realmente, muita gente não espera, é caro, E muitas vezes pega de surpresa, uma surpresa desagradável, digamos assim, Às vezes você não está preparado para pagar todo aquele imposto. E a depender também da forma de partilha, da forma como você deseja partilhar os bens, acresce-se ainda mais impostos e vai ficando cada vez mais caro, E o imposto do inventário, Felipe, diferentemente de outras transações, como a compra e venda, uma doação, onde você pode optar por criar o fato gerador, ou seja, o momento que o imposto vai ser cobrado, no inventário isso não existe, Verdade. A pessoa faleceu, automaticamente, juridicamente, os bens já foram transmitidos aos herdeiros. Então, ou seja, o fato gerador da cobrança do imposto já ocorreu. Sim. Então, na data do falecimento, o dever de pagar impostos já existe para os herdeiros. Exatamente. Isso traz a primeira dúvida que a gente recebe constantemente no cartório. Quanto tempo eu tenho para dar entrada no inventário após o falecimento? Então, o código estabelece que você tem 60 dias de prazo para dar entrada, não para finalizar o inventário. Você tem que iniciar o inventário dentro do prazo de 60 dias. E se eu não fizer isso? Aí incide uma multa. O imposto que incide no inventário é o ITCMD, que é o mesmo imposto que incide para doações ou para causa-mortes. Perfeito. E esse imposto, então, ele é de natureza estadual e ele varia de estado para estado. Aqui no Distrito Federal, a alíquota é de 4%, é uma alíquota progressiva. Sim. Então, o governo aqui aprovou uma lei que estabeleceu a progressividade do imposto. Então, até R$1 milhão por herdeiro, 4%. De 1 a 2 milhões, 5%. Acima de 2 milhões, 3%. Ou 6%, desculpa, de alíquota do imposto. Anualmente há um reajuste. Como se fosse realmente uma recompensa. Há um reajuste, uma correção, Apenas para que fique dentro do mercado e tudo Sim. isso. É uma compensação, na verdade. E é o que o Virgílio falou, isso é um imposto estadual e cada estado tem uma alíquota a ser aplicada. Exato. Então tem estados que têm uma alíquota fixa, ela é uma alíquota única. E muita gente tem dúvida assim, olha, mas tudo bem, é 4% que eu tenho que recolher de imposto, sobre qual valor? Exato. É o valor que a gente declara no imóvel, é o valor que o meu pai declarava no imposto de renda, ou é o valor que consta do IPTU? Muita gente tem dúvida em relação a isso. Então, na sua grande maioria, o que os estados fazem? Eles fazem uma avaliação dos imóveis,
cria ali uma tabela, então aquele imóvel que tem um número de inscrição de IPTU, ele tem um valor que eles chamam de valor venal, e esse valor é utilizado para fins de base de cálculo do imposto. Perfeito. Ou o valor que as partes atribuírem ao imóvel, né? aos bens. Sempre o que for maior. Então, exemplo, o imóvel foi avaliado pelo Estado em R$100 mil, porém, as partes querem atribuir aquele valor ao imóvel de R$500 mil. Qual vai ser a base de cálculo para o recolhimento do imposto? O que for maior. Então, no caso concreto que nós estamos narrando aqui, R$500 mil. Né? Isso é muito importante porque, às vezes, o que está na declaração de imposto de renda está muito defasado, o que é o valor venal também está muito defasado, e às vezes os herdeiros já querem dar uma atualizada ali no valor do imóvel, né? E colocar o que é valor real de mercado. Sim, né? Até porque às vezes também o decujus, né, o falecido ou a falecida, pode ter adquirido aquele imóvel recentemente e já pelo preço de mercado. Sim. Que não mais, ou seja, o valor que ele pagou no preço de mercado, às vezes, é muito maior do que o valor venal, às vezes, né? Sim. Mas esse fato realmente existe, de você realmente pagar um imposto maior, tendo em vista o valor do imóvel considerado hoje e não da base de cálculo, que é o valor venal do imóvel. Então vamos lá, vamos jogar um caso prático aqui, porque aí a gente estabelece bem as diferenças, né? O falecido declarava o imóvel por R$100 mil, certo? Uhum. A Secretaria de Fazenda avaliou o imóvel em R$400 mil. Uhum. Ele vai ser tributado sobre 400 mil, não só sobre 100. Exatamente. Exato. Mas, na hora de fazer o inventário, os herdeiros podem optar em declarar aquele imóvel por R$100 mil. E isso gera uma vantagem tributária que a gente vai explicar daqui a pouco. Então, se o falecido atribuir 100 mil e a Secretaria de Fazenda atribuir 400, vai ser tributado sobre 400. Agora vamos falar do inverso. A Secretaria de Fazenda avalia por 100 mil, mas os herdeiros atribuem 400 mil de valor. Então, esse TCMD, que é o Imposto Causa-Mortes, ele vai incidir sobre o valor maior sempre. Não é isso? E vai variar de estado para estado. Né? Uma coisa bem interessante, que eu acho que as pessoas também perguntam, é a seguinte. O falecido deixou um imóvel no Rio de Janeiro, um imóvel em Brasília. O inventário está sendo feito aqui. Como é que vai ser feita a tributação? Não é? A tributação é sempre no local do imóvel. Então, você vai ter que consultar nessa hipótese que eu citei. A Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro, ela vai tributar, e a Secretaria de Fazenda de Brasília. Exatamente. Né? Diferentemente acontece com bens móveis. Os bens móveis, por disposição constitucional expressa, eles são tributados no local onde está sendo feito o inventário. Sim. Não é isso? Sim. Então, se o inventário está sendo feito aqui em Brasília e o falecido deixou um carro no Rio de Janeiro, esse carro vai ser tributado aqui. Isso. Perfeito. Né? Então, acho que são questões do dia a dia, né, que a gente precisa abordar aqui. Outra coisa importante também que nós devemos lembrar é que no caso da herança, nós temos que ter o cuidado para saber se há viúva ou viúva, né? Ou companheiro ou companheira. Porque nesse caso, se existir meação, né, vai ser recolhida apenas sobre 50% do monte partilhável, que é exatamente a herança, né? Nós vamos ter uma variação muito grande dependendo do regime de bens e da forma que os bens foram adquiridos na constância do casamento, né? Sim. Então, isso aí a gente também falou num vídeo passado sobre a questão do regime de bens, que cada aquisição vai impactar também na herança. Então, Exato. Pelo exemplo prático aí que é mais comum que temos no dia a dia, né? Que é o regime da comunhão parcial. Então, os bens que foram adquiridos onerosamente durante o casamento, 50% pertence a um, 50% pertence ao outro. Quando do falecimento, os 50% que pertence a quem ficou vivo, obviamente, não vai ser tributado. Você vai tributar só sobre o que é herança, efetivamente, o que é transmitido para os herdeiros, né? Eu acho muito legal esse ponto aí, porque também as pessoas perguntam bastante sobre isso, né? Então, quer dizer, o casal construiu um patrimônio comum. Metade pertence ao marido, metade pertence à esposa, certo? O marido morreu. Né? Então, nós vamos fazer um inventário só do patrimônio que pertencia ao marido. Exato. A parte que pertencia à esposa se chama meação, e sobre essa meação não vai incidir nenhum imposto, porque ela não está sendo objeto de partilha. Isso. Só a parte que competia ao marido. Porque não houve transmissão, continua sendo dela. Exatamente, exatamente. E aí, para essa pessoa, a gente dá o nome de meeira, né? Exato. Ela tem direito a metade do patrimônio, que já pertence a ela não está recebendo isso por herança. Então, é outra questão importante, né? Falar, meu Deus, deixaram um patrimônio de R$1 milhão.
Então, morreu o marido, nós vamos ter que tributar sobre 1 milhão? Não, nós vamos ter que tributar sobre 500 mil, porque a outra metade já é da meeira e, portanto, não está havendo transferência e, portanto, não há incidência do imposto. Né? E nesse caso concreto, por exemplo, da questão da meação, acontece muito usualmente, né, aquela coisa assim, olha, morreu meu pai e eu quero que os bens fiquem tudo com a minha mãe, eles construíram junto no casamento, nós não queremos receber nada, quando ela falecer a gente recebe. E muita gente cai num equívoco de achar assim, olha, nós que somos filhos vamos renunciar à herança e minha mãe vai ficar com tudo, e isso não vai ter pagamento de imposto. Não é bem assim, né? A gente tem duas questões importantes. Uma é, olha, quando do falecimento, os herdeiros já passam a ter obrigação de pagar imposto. Então, ou seja, por mais que você não tenha formalizado o inventário, o dever de pagar imposto já nasceu, já existe. Então, o imposto da transmissão do seu pai para você, você vai ter que pagar. Isso você não tem como fugir. Ponto. Eu quero renunciar para minha mãe. Na verdade, essa renúncia que a gente chama, na verdade, é uma cessão. Né? Então, você está fazendo um outro negócio jurídico. Ou você está cedendo gratuitamente ou você está cedendo onerosamente. Vai ter um pagamento, enfim. E aí vai incidir imposto sobre essa transação. Né? Exatamente. Isso é muito importante. Do ITCMD. Além do ITCMD, que já existe. E aí eu aproveito esse momento aqui para a gente falar da importância de se consultar um advogado no momento em que você vai tomar decisões sobre o que fazer com o patrimônio. É muito comum, o filho quer deixar para a mãe, não quero, minha mãe construiu junto com meu pai, deixa tudo para minha mãe e lá na frente, quando ela falecer, aí a gente faz a partilha, né? Só que às vezes uma decisão que parece ser bacana, né, nobre, gera um ônus excessivo aos herdeiros, né? Então, às vezes, a melhor coisa a se fazer é não fazer nada. Exato. É simplesmente receber o patrimônio e não transferir para a mãe, porque isso vai gerar, como o João bem colocou, um outro fato gerador. Então, você vai pagar ITCMD por ter recebido e outro ITCMD por ter doado, ou ITBI se você vender. Né? Exatamente. Então, tudo isso é muito importante. A consulta ao advogado, ela pode livrar as pessoas de um pagamento excessivo de impostos. E importante você falar da consulta ao advogado, Vigílio, porque assim, a renúncia, que nós vamos falar em outro vídeo também, é um ato que você não tem como voltar atrás. Você renunciou, acabou, está renunciado. E muita gente não sabe que, por exemplo, todos os filhos renunciaram, isso não vai para sua mãe. Tem que chamar a próxima classe de herdeiros, ou seja, os netos, por exemplo, de quem faleceu. Isso é algo que nós vamos tratar em um outro vídeo e é muito importante que realmente todo mundo que está nos ouvindo agora consulte um advogado antes de tomar essa decisão. Né? Sim. Até tem uma situação que eu acredito, por esse gesto nobre dos próprios herdeiros em querer beneficiar o viúvo ou a viúva, o companheiro ou a companheira, que é às vezes exatamente fazer com que o viúvo, a viúva, o companheiro ou a companheira tenha o direito de permanecer no imóvel. Mas nós sabemos que há um dispositivo legal no Código Civil em que, independentemente da participação do cônjuge ou do companheiro no inventário, ele terá o direito de usufruir do imóvel, né? Independente da participação que ele teve na herança, de usufruir do bem, sendo aquele bem o único bem familiar, aquele bem que o de cujos convivia, né, o falecido convivia com o viúvo, com a viúva, o companheiro ou com companheira. Que é o direito à habitação. Direito à habitação. Então, que é vitalício, inclusive. É vitalício. E independe da vontade dos herdeiros. Exatamente. Veja que interessante. Então, o casal morou a vida inteira naquele imóvel, né? Aí a esposa morre. Aí os filhos querem vender, né? E aí o viúvo, nesse caso aqui, ele tem o direito de habitar naquele imóvel. É um direito vitalício, que independe da vontade dos herdeiros. Foi um benefício que a lei previu para que aquela pessoa que morou ali a vida inteira tenha direito, né, de continuar vivendo, não tem uma mudança tão abrupta dessa questão de ter um local para morar, né? Exatamente. Bom, e voltando, falando dos impostos também, a gente não pode deixar de falar com relação ao ganho de capital na herança, né? Que muita gente acha que só tem ganho de capital quando você faz uma venda. Comprei um imóvel por 100 mil, vendi por 200 mil, eu tenho o ganho de capital que eu tenho que recolher os 15% ali para a Receita Federal. Mas na herança também há incidência do ganho de capital. Então, um exemplo. Meu pai ele tem uma kitnet onde ele comprou essa kitnet por 30 mil reais, há 20, sei lá, 10 anos atrás. E ele vem declarando 30 mil reais desde então.
Faleceu, no momento que eu vou fazer o inventário, a avaliação que foi feita pelo Estado é de R$200 mil. Sobre essa diferença, ou seja, sobre esses R$170 mil aí, eu tenho a incidência de ganho de capital. Se os herdeiros declararem esse valor. Exatamente, obviamente. Se houver a declaração dos herdeiros por esse valor e o recolhimento do imposto efetivamente por esse valor. Né? Isso é muito importante. Então, esse detalhe de qual valor que vai ser declarado e atribuído na transação, no inventário, é muito importante para que não tenha também, além do ITCMD, a incidência do ganho de capital. Ou seja, tem que pensar em absolutamente tudo, em nada mais tranquilo, né, do que realmente você constituir um advogado especialista na área de sucessões. Com certeza, né? Para entender um pouquinho mais sobre o ganho de capital, a gente fez um vídeo bem bacana sobre os impostos incidentes na compra e venda, né? Então a gente está voltando a um tema que nós já tratamos aqui, só que a novidade é que até depois de morto a gente paga imposto de renda. Né? Verdade. Então fica a dica para quem ainda não viu o vídeo anterior aí sobre os impostos incidentes na compra e venda. Sobre os impostos incidentes na compra e venda. Se você não assistiu, assista lá. Então, meus amigos, é importante consultar um advogado especialista, consultar um contador para que a incidência de impostos não seja tão alta a ponto de inviabilizar o inventário. Tem famílias que deixam de fazer o inventário porque não têm recursos para pagar os impostos. Né? Então é uma questão muito séria. Inclusive, assim, acompanhando esses especialistas em finanças, né, eles aconselham que você faça seguro de vida justamente para poder beneficiar a sua família no momento do seu falecimento com recursos suficientes para poder pagar os custos de impostos do inventário. Perfeito. Imagina o que é não poder transferir um patrimônio por falta de recurso para pagar imposto, né? E aí você fica sujeito àquela multa que nós falamos no começo. Né? Até porque a gente não sabe o dia da morte. Exato. Então você pode estar vivo agora, daqui a pouco não está mais. E aí ninguém prepara, realmente ninguém tem esse... vamos morrer amanhã, então já vou deixar tudo pronto aqui. Isso não existe, né? Nós sabemos. E é sempre uma surpresa. Quando você vê, tem que lidar com essa questão burocrática, porque não tem como fugir disso. Até aquele que não deixou qualquer bens, tem que ser feito um inventário negativo. Com certeza. Né? Então, assim, você tem que, qualquer hora, procurar essa questão, digamos, burocrática do ponto de vista de ter que formalizar um documento, né? Sim. E essa pandemia, a gente já falou tanto da pandemia, mas é um assunto atual, né? Ela mudou a concepção de muitas pessoas, né? Muita gente que se achava imortal está vendo, né? Um amigo, um parente, infelizmente, né? Falecer sem ter deixado nada preparado, e aí vem toda essa incidência de impostos e taxas. Então, nada mais atual do que falar disso nesse nosso vídeo aqui. Né? Até eu te pedi para fazer meu testamento quando eu estava ruim de Covid, né, amiga? Mas eu me recusei, porque eu sabia que você não ia embarcar. Meus amigos, para fechar, tá? Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre a incidência de impostos na cessão de direitos hereditários. Sim. Não é? Então, isso é o seguinte, só para a gente exemplificar aqui. Um pai falece, deixa 4 filhos e um patrimônio razoável. E aí os filhos não têm interesse em manter aquele patrimônio, querem vender. Eles podem, durante o inventário, fazer a venda daquele patrimônio. Né? O que a gente chama de cessão de direitos hereditários. Os direitos hereditários são considerados um bem imóvel por força de lei, está previsto no Código Civil. Então, se eu vendo um direito hereditário, é como se eu estivesse vendendo um imóvel. E qual a incidência do imposto? ITBI, né? Que já é um imposto municipal e não estadual, que aqui no Distrito Federal tem a alíquota de 3%. Tá? Então, eu faço a venda dos direitos de herdeiro que eu possuo. E aquele comprador passa a ser considerado um herdeiro para fins legais, né? E ele pode receber aquele patrimônio depois dessa operação. Ele adjudica aquele bem, né, especificamente, e se habilita na condição, digamos, de cessionário dos direitos, né, hereditários. E não só na venda, né, Vigílio? Importante a gente falar sobre a questão da cessão, porque quando há uma partilha também desigual, que acontece muito, exemplo, o pai faleceu, deixou 4 filhos e deixou 4 imóveis. Aí os filhos decidem que o imóvel A vai ficar para o herdeiro A, o imóvel B para o herdeiro B, o imóvel C para o herdeiro C. Só que os imóveis têm valores, às vezes, diferentes. E eles, obviamente, vai ficar uma partilha que não vai ser igualitária. Então, exemplo, cada um tinha o direito de receber R$100 mil.
Porém, um ficou com 80, o outro com 120, o outro com 150 e o outro com 50. Esse desequilíbrio, né, nessa partilha vai gerar, obviamente, uma incidência maior de impostos, né? Então, guardando as devidas proporções, é como se o herdeiro que ficou com menos tivesse cedido para o herdeiro que ficou com mais a parte que ele tinha direito. Sim. Então, além do imposto que ele tem que pagar quando ele recebe a herança, vai ter que pagar o imposto também dessa transferência dessa parte para esse irmão ou esses irmãos que receberão a mais. Né? Exatamente, isso é muito importante. Exatamente. E aí, se esse excesso de partilha, né, foi gratuito, incide o ITCMD, que é o imposto considerado estadual. uma doação. Se foi um excesso gerado onerosamente, ou seja, foi uma operação de compra e venda, aí incide o ITBI. Vejam como é sutil, né? É sutil. É uma questão tributária complexa e as pessoas não fazem ideia do que isso pode repercutir financeiramente, né? Então eu acho que é bem esse o assunto. Eu acho que hoje foi um vídeo um pouquinho mais complexo mesmo. Eu acho que isso vai dar origem a algumas dúvidas e a gente vai ter o maior prazer de responder. Tragam para a gente. Essa interação entre nós e vocês é importantíssima, até porque nós aprendemos muito com as perguntas de vocês. Aqui ninguém é dono da verdade, né? É um canal onde a gente está trocando experiências. Prova disso é que as pessoas têm sugerido temas, né? E temas maravilhosos, que a gente não tinha pensado nisso e tal. Inclusive, o tema de hoje também foi um pedido. Foi uma sugestão. Né? Foi uma sugestão. Sim, com certeza. Então, a gente faz questão de tentar esclarecer aqui, mas obviamente que nem sempre a gente consegue ser tão claro quanto a gente gostaria. Então, se ficou alguma dúvida, se ficou alguma questão para ser solucionada, mande para a gente, vai ser um prazer receber e a gente vai responder isso e postar no nosso Instagram para que vocês possam, junto com a gente, evoluir no estudo do direito. Porque a finalidade do canal é exatamente essa, é simplificar, trazer para todo mundo o conhecimento que não precisa ser exclusivo de advogados, de juízes, de promotores, ele tem que ser um conhecimento disseminado, amplo para todas as pessoas. Não é isso? É isso. Esse foi o vídeo sobre os impostos incidentes no inventário. Esse é o Siga Direito, o seu canal de direito prático na internet. Siga a gente nas redes sociais, se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos e fique sempre por dentro.